Bahia, Atlético Nacional, Bolívar e Palmeiras. Esses são os dois melhores jogos dessa quinta-feira e nesse vídeo daqui a gente vai analisar as odds dessas duas partidas. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro pelo jogo do Bahia. Queria destacar no último vídeo aquelas linhas que eu sugeri do Nacional. Cara, com 10 minutos o Nacional fez os dois gols e bateu, né? Então veio o mod 7. Eu poderia ter pegado os três gols e ia ser o mod 26. Me arrependo de não ter pegado. Mesmo se tivesse vindo o Red, eu devia ter confiado na variação da variação. Que eu falei que eu sempre faço, só que daquela vez eu optei por não fazer, né? Então, agora eu tenho essa consciência de que sempre eu vou fazer a variação da variação, mesmo que venha o Red, tá bom? E esse jogo nacional, que nem eu citei agora, era desse grupo, né? Então, um contexto desse Bahia Atlético Nacional é o seguinte: o Bahia em dois jogos tem um empate e uma vitória, o Atlético Nacional em dois jogos tem uma vitória e uma derrota. E os outros dois times do grupo, o Inter tem dois empates e uma vitória, e o Nacional duas derrotas e um empate. Então, se o Bahia vencer, encaminha a classificação. Se o Atlético Nacional vencer, também fica muito vivo na briga por passar de fase. Então, é um jogo importantíssimo. O Atlético Nacional que tomou 3 do Inter no jogo que já fez como visitante. E agora enfrenta de novo um time brasileiro como visitante, agora o Bahia. O Atlético Nacional tomou 3-0, mas não jogou mal, né? Por boa parte do jogo deu trabalho. A questão é que teve um jogador expulso, sempre tem pênalti pro Inter, né? Teve dois pro Alan Patrick fazer gol. Que todo jogo tem gol de pênalti do Alan Patrick, por sinal. Contra o Nacional não foi diferente, no Grenal também não. Incrível. Enfim, vamos lá. As odds estão assim: vitória do Bahia paga 1,85, empate 3,60, vitória do Atlético Nacional 4,10. Cara, é por aí mesmo, tá bom? O Bahia é favorito por jogar em casa, tem um futebol interessante, mas não acho que vai ser fácil também. Acho que as odds estão próximas da realidade de fato. Vamos olhar aqui primeiro as linhas de finalização, beleza? E eu quero destacar o seguinte: Bolívar e Palmeiras, eu nem acho lá um grande jogo. Eu não indicaria para ninguém assistir que não fosse torcedor do Palmeiras. Mas é pela escassez de jogos bons dessa quinta-feira. Eu cogitei fazer esse Bahia Atlético Nacional, para mim é o melhor jogo dessa quinta-feira disparado. E fazer também Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Esse promete ser um jogão pela NBA. Só que como tem só pouquíssimos jogos agora, só tem três, se eu não me engano, nessa quinta, prejudicaria as minhas apostas que eu monto pra mim mesmo, né? Ia ficar com pouquíssimos jogos. E aí eu optei, ia sobrar só dois, né? E aí eu optei por ir no jogo do Palmeiras. Mas esse Clippers e Denver Nuggets é um baita jogo. Então, olhando linhas de finalizações do lado do Bahia primeiro, o único que paga odd 2 é o Ramos Mingo, que é zagueiro, só para primeiro tempo ainda. Não faz o menor sentido eu pegar essa linha. Mesmo se bater, não faz sentido eu pegar ela. E olhando para o Atlético Nacional, a partir do Salazar dá para analisar. O Campuzano, cara, eu não sei se é o Campuzano volante ex-Boca Juniors. Se for, é uma boa linha, que é um meio-campista que tem essa chegada à frente. Como eu não tenho essa certeza, eu não vou utilizar, tá bom? Vale destacar, não vai ter o René Stroça, né? Ele foi expulso no jogo contra o Inter. Enfim, então não vou usar ninguém de finalização do Atlético Nacional, não. Mas fica de ressalva o Campuzano, cara. Se for o Campuzano que eu tô pensando, ex-Boca Juniors, vou até aproveitar pra pesquisar aqui pra tirar essa dúvida, cara. Porque aqui, ó, já deixou até filtrar pra jogo tudo, a linha dele vai pagar odd 2 cravada. Que é odd 2 pro Campuzano. Só vou conferir aqui se é ele mesmo. Tá bom? Porque meio campista, ex-Boca Juniors. Na época do Boca, recentemente, ele ainda era muito novo. Se for o Campuzano que eu tô pensando, não deve ter nem 28, 29 anos ainda. E é muito bom meio campista. Só tem que ter certeza se é o mesmo. Pode ter nome repetido. É ele mesmo, ó. Yorman Campuzano. Tem 28 anos. Ele tá no Atlético Nacional. Aparentemente ele já saiu e foi pro Giresunspor.
Mas, enfim. Ele pode estar ou no Giresunspor ou aí. E a gente vai utilizar a linha de um fute dele, tá bom? Lembrando que tem a questão de substituição. Então, se sair ele e entrar outro meio-campista, a linha dele continua viva. Mas como é ele mesmo, eu sei a característica de jogo dele. A gente vai usar a do Campuzano. Linha de gol do Bahia vai estar muito esmagada. Do Atlético Nacional, paga 1,57, também paga muito pouco. Então a linha selecionada é um chute do Campuzano nesse jogo, tá bom? E aí, olhando pro jogo do Palmeiras agora, a linha do Palmeiras tá assim. Vitória do Bolívar paga odd 1,95, empate 3,40 e vitória do Palmeiras odd 4. Queria destacar aqui pra esse jogo, cara. Eu tenho a impressão que toda Libertadores tem Bolívar e Palmeiras. É incrível. Todo ano tem. Eu lembro daquele gol de fora da área do menino, golaço, jogando na Bolívia, né? Agora ele tá no Galo, mas eu lembro dele fazendo esse golaço pelo Palmeiras. Quando se fala de Bolívar e Palmeiras, esse é o primeiro lance que vem na minha mente. Assim, só paga essa odd por conta da altitude. Futebol, o Palmeiras é bem superior, naturalmente. Mas é a questão da altitude, é ver como é que o Palmeiras vai reagir a essa situação. Se poupar jogadores, como o Flamengo fez, por exemplo, eu acho que o Bolívar deve vencer, tá bom? Se não poupar, um jogo muito equilibrado. Beleza? O Bolívar só é um pouquinho não, é uma discrepância até alta, né? De 1,95 para o de 4. Uma discrepância nesse sentido de somente por conta da altitude. Tanto é que o Palmeiras vive o seu melhor momento na temporada, né? Embalou 5 vitórias seguidas. Depois que perdeu o título do Paulistão, retomou a confiança, muito bem na Liberta, muito bem no Brasileirão. É um Palmeiras confiante no momento, tá bom? Vamos olhar as linhas de finalização. Primeiro do Bolívar. De primeiro tempo, o Yomar Rocha, Escleison Freita e aí o Quinteiro e o Rubem Ramirez. Não conheço eles tão bem a ponto de selecionar as linhas deles. Do lado do Palmeiras, tem o Aníbal Moreno para primeiro tempo, ó, de 2, e o Mikael para jogo todo, ó, de 3,40. Mikael é zagueiro, o Aníbal Moreno é um volante de contenção. Para primeiro tempo não faz sentido. Se fosse o Aníbal Moreno odd 2 para o jogo todo, eu usaria. Seria uma linha parecida com a do Campuzano. É que o Campuzano tem uma chegada até maior pelo estilo de jogo dele. Então se fosse o Aníbal para o jogo todo, eu usaria. Mas só para primeiro tempo, ainda mais na altitude, tá louco. Não faz sentido essa linha. Linha de gols, odd 1,20 para o Bolívar, 1,44 para o Palmeiras. Mais de um gol asiático no primeiro tempo, paga 1,95, nem odd 2 paga. Então eu não vou usar não. Vamos voltar para o jogo do Bahia, porque a gente tem a nossa linha selecionada de hoje, que é um chute do Campuzano. Não necessariamente a gente busca só uma linha, mas foi o que deu para encontrar de linhas boas para esses dois jogos. Então aqui ó, um chute do Campuzano na odd 2. A variação aqui ó, dois chutes do Campuzano na odd 5,50. Três chutes do Campuzano, que eu me arrependi de não ter usado nos gols do Nacional. Pode não bater, a tendência é que não bata, só ver o tamanho da odd. Odd 17 para três chutes dele. Lembrando, dificilmente ele vai dar três chutes, mas se ele for substituído tendo dado dois chutes, por exemplo, e entrar um cara no lugar dele e finalize mais uma, bateu. Ou, uma coisa que é muito interessante, que ele pode sair e entrar um atacante no lugar dele. A chance de bater é muito maior. Depende muito desses contextos. E é por isso que eu gosto de selecionar a linha bem precificada de meio campista para jogo todo. Porque o cara já joga em uma função que ele pode chegar à frente. Se ele sair e entrar um cara mais ofensivo, melhor ainda, porque agora segue vivo com isso de substituição, né? Enfim, vamos olhar aqui para os gols específicos, só primeiro analisar aquilo que eu sempre falo. Analisar quais linhas eu selecionaria antes de ver a odd. Vendo a odd, a gente vai pela que a gente mais gostar, tá bom? Então, desse jogo daqui, gol de fora da área do Eric Pulga. Gol de fora da área do Eric Pulga. Ahn, Everton Ribeiro. Não vou usar, não tá mais chutando tanto. William José de cabeça. Pode ser que ele vá no banco, né? E vá o Lúcio Rodrigues, mas é uma linha que é boa. É. Eric Pulga de fora da área e William José de cabeça. Se não tiver nenhuma dessas, é o Cauli de fora da área. Ó,
Se não, vai ter, né? Mas se não tiver bem precificado, né? Então, ó, William José, odd 12. Vamos ver o Pulga de fora da área. É a minha favorita. Odd 10. Eu vou no Pulga, tá? Por mais que pague um pouquinho menos. Mas, por exemplo, contra o Nacional na rodada passada da Liberta, ele fez um gol bem do cantinho da área. Eu não lembro se foi já dentro ou fora. Mas pagando odd 10 pelo que ele tá jogando, é muito bom. Tá bom? Eu gostei dessa linha. Se não fosse ela, seria o gol de cabeça do William José. Que, se ele começar e não fizer e entrar o Lúcio Rodrigues, segue vivo, por exemplo, né? Enfim, eu vou com o Eric Pulga. E é isso. Tá num momento espetacular. E no jogo do Palmeiras agora, Palmeiras e Bolívar, lembrando desse contexto de altitude, né? Muda completamente a análise. Se fosse no Allianz, era jogo pro Palmeiras golear. Como é na Bolívia, o Bolívar é favorito. Cara, vamos pensar aqui as linhas que eu utilizaria. Olhando pro Bolívar, eu consigo usar o Ramiro Vaca de fora da área. Muito bom jogador, finaliza muito bem de fora da área. Tem o irmão dele, acho que é irmão. O Henry Vaca também é bom jogador, mas o Ramiro Vaca é o principal destaque. Cara, tem o Fábio Gomes, ex-Galo. Sim, de cabeça faz sentido. Mas é o Ramiro Vaca de fora da área e do lado do Palmeiras. O Rafael Veiga é aquilo do Alan Patrick também. Faz muito gol de pênalti. Mas não consigo pegar uma linha se fosse usar a série de fora da área, né? O Estevão de fora da área. Vitor Roque de cabeça. Porque o Vitor Roque ainda não engrenou de fato, né? Pode ser até que vá o Flaco Lopes. Mas eu queria usar o Ramiro Vaca de fora da área. Tá bom? Essa é a minha principal escolha. Deixa eu ver se tem ele. Ó, o Henry Vaca de fora da área é o mod 7. Os caras sabem que ele chuta de fora da área. O Fábio Gomes de cabeça, 7,50. Também não paga nada. Tem o Ramiro Vaca? Ramiro Vaca. Odd 7 de fora da área. Os caras sabem que os jogadores do Bolívar chutam muito de fora da área, né? Outro Vaca aqui, ó. Ervin Vaca. Cara, pô, eu queria usar a linha do Ramiro Vaca, ou se não fosse ela, seria de cabeça do Fábio Gomes. Nenhuma das duas paga bem. Então, olhando pro lado do Palmeiras, de cabeça do Flaco ou do Vitor Roque, ou de fora da área do Estevão. Fora da área do Estevão paga odd 15. E deixa eu ver o Vitor Roque de cabeça, odd 19. O Flaco de cabeça, odd 7,50. Eu vou com o Vitor Roque. Vitor Roque de cabeça, odd 19. Tá bom? Lembrando, se o Vitor Roque começar a sair e entrar o Flaco, segue vivo. Então, por exemplo, a odd do Flaco paga odd 7. Aqui, se ele fizer gol vindo do banco no lugar do Vitor, vai pagar odd 19. Isso é uma coisa boa, né? É, enfim. E o Pulga, quem quiser, pode ir com o William José de cabeça. Tá bom? Mas eu vou com essa. Vitor Roque de cabeça, Pulga de fora da área. Odd 190. E é isso. Então, as que a gente montou pra hoje. Fora da área, Pulga, cabeça Vitor Roque e os chutes do Campuzano contra o Bahia. Tá bom? Vamos aí pra reta final do vídeo. Tá aí então as apostas para essa quinta-feira, analisando esses dois principais jogos, principalmente o do Bahia, que nem eu comentei. Bahia Atlético Nacional é um baita jogo. Eu cogitei trazer Godoy Cruz e Grêmio, mas aí seria uma grande dose de clubismo, né? Então eu não trouxe porque bateu a consciência de que, tipo, eu torço pro Grêmio, por isso que esse é um jogo interessante. Mas quem não torce pro Grêmio, Godoy Cruz e Grêmio, porra, é um Grêmio que o único fator interessante é a estreia do Mano. Um futebol ruim. E é um Godoy Cruz que também é um time ruim. Então, deve ser horrível esse jogo. E esse do Palmeiras também não deve ser lá grandes coisas, principalmente por ser na altitude. De fato, os melhores jogos é esse Bahia Atlético Nacional e Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Pra quem gosta de basquete, é um jogo que promete demais. Harden, Kawhi Leonard contra Jokic, Jamal Murray. Porra. Enfim, promete bastante esse jogo. Mas é muito tarde, né? Esse é um problema da NBA, é muito tarde. Enfim, queria destacar aqui agora, não só nesse canal, mas em todos os meus outros, quando eu postar vídeos, eu vou começar a postar só nesse horário de noite. Acaba que esse é o tempo que eu vou ter, sempre aqui de noite. Então, eu não sei se você percebeu ao longo do vídeo, mas tem alguns momentos que eu tô quase bocejando de sono.
Mas faz parte, né? É bom que o vídeo vai sair sempre antes, né? Ao invés de sair no mesmo dia do jogo, na parte da manhã, sai na parte da noite um dia anterior. Enfim, mas é um horário tarde de qualquer forma, né? Enfim, então quem gosta de montar a aposta na noite anterior dos dias dos jogos, isso é uma notícia boa. Quem gosta de montar no dia não vai mudar nada. Você vai assistir da mesma forma, a questão é que o vídeo vai estar publicado um tempinho maior antes das partidas, né? Enfim, é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!